em se doar para viver o melhor de Deus, em se doar para abrir uma casa para a célula, em se doar para multiplicar, em se doar para ganhar almas, em se doar para deixar aquilo que é seu de valor, para poder seguir ao único Senhor e Salvador e ser apaixonado pelo reino dele. Querido, uma unção de alinhamento acontece todo com o Confralive. Deus vem alinhando desde o primeiro dia. Desde ontem, a primeira palavra, hoje de manhã já com o Giovanni, agora à tarde com o Lipão. Meu Deus, como Deus tem trabalhado, como Deus tem nos conduzido a uma palavra, a uma direção, a algo específico, a algo de alinhamento dos céus. E você vai perceber que as palavras se completam, porque ninguém combinou nada. Mas o Espírito Santo combinou tudo. Ele, o Pai e o Filho. E só é o segundo dia. A gente ainda tem muito tempo. Tem até terça-feira para a gente queimar, chapar. Quem que está feliz aí? Quem que está cheio da presença de Deus? Irmão, não perde a bênção por bobeira não. Deixa o Espírito Santo fluir em você e abençoar você nesses dias. Eu quero trazer uma palavra aos nossos corações. E o tema dessa palavra é justamente o tema que falamos por um bom tempo na divulgação. Você está pronto? Abra sua Bíblia comigo aí em Isaías capítulo 52, versículos de 1 a 10. Isaías 52. Eu vou ler. Desperte, desperte, ó Sião. Vista-se de força, põe as suas lindas roupas, ó cidade santa de Jerusalém, pois os incircuncisos e os impuros não entrarão mais por seus portões. Levante-se do pó, ó Jerusalém, sente-se no lugar de honra, tire de seu pescoço as correntes da escravidão, ó cativa Sião, pois assim diz o Senhor, quando eu a vendi ao exílio, não recebi pagamento algum, agora a resgatarei sem ter que pagar por você. Assim diz o Senhor, o soberano. Há muito tempo, meu povo escolheu morar no Egito. Agora, a Assíria os oprime sem nenhuma razão. O que é isso? Pergunta o Senhor. Por que meu povo foi escravizado novamente? Aqueles que dominam gritam de alegria. Meu nome é blasfemado o dia inteiro. Agora que eu quero que você vibre. Mas eu revelei meu nome ao meu povo. E eles, por fim, reconhecerão que sou eu quem fala com eles. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que traz boas novas de paz e salvação, de que o Deus de Israel reina. Os vigias gritam e cantam de alegria, pois com os próprios olhos veem o Senhor voltar a Sião. Que as ruínas de Jerusalém gritem de alegria, pois o Senhor consolou o seu povo. Ele rasgou Jerusalém. Ele resgatou Jerusalém, perdão. O Senhor mostrou seu santo poder diante dos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. E essa pergunta tem sido feita todos esses meses de divulgação da conferência. E aí, você está pronto? Quem ouviu essa pergunta aí? Levanta a mão. Quantas vezes você viu o vídeo, viu a divulgação e falava assim, e aí, você está pronto? Você está preparado? E junto com essa pergunta vinha uma afirmativa, nós vamos marcar a história. E nós estamos aqui para isso. Sabe, o Lipão falou algo hoje cedo e eu, antes mesmo dele falar, eu já estava no meu coração queimando falar sobre isso. O Brasil tem vivido algo muito sobrenatural. Há uma unção que está sendo derramada sobre o Brasil. É algo fresco do céu.
E vendo o Descende, assistindo ali naquela. Eu assisti depois, na hora eu não consegui ver o ao vivo, mas eu assisti depois. Eu estava no carro e estava ali o celular com o som rolando. Eu não estava nem vendo, mas eu deixei o som rolando no som do carro. Irmão, parece que aquele negócio entrava por dentro, ia tocando, e eu não conseguia ficar um segundo sem chorar, sem derramar lágrimas. Na hora que os brasileiros estavam cantando e entoando canções ao Senhor. Há uma unção que foi liberada sobre essa nação, e nós não podemos ignorar isso. A história por aí é que somos conhecidos pelos carnavais, pelas praias, pela mulherada, somos conhecidos pelo futebol, pela corrupção, mas essa história está mudando, o jogo está virando, e o Brasil está sendo conhecido como um povo que ama a Deus, um povo apaixonado. Se você não sabe, o Brasil é um dos países que mais envia missionários pelo mundo. Estávamos ontem com o Gui Brasil é de Portugal, e ele estava falando que o tanto de igrejas brasileiras que tem lá em Portugal, em Lisboa. Semana retrasada eu estava conversando com uma mulher de Paris. Ela é líder de louvor de uma igreja, e ela conheceu a nossa igreja e queria saber quem que era o líder de louvor. Eu fui conversar com ela, trocar uma ideia com ela, e ficamos ali um bom tempo conversando, e ela falou: pastor, você não tem noção de como a igreja brasileira, ela tem influência no mundo. E quantas igrejas brasileiras tem ali em Paris? De pastores brasileiros, pessoas que foram enviadas e começaram. Eu perguntei, e lá, como que é? É pouco, assim, é pouco. Quando eles se convertem, eles são transformados mesmo, mas os brasileiros estão tomando tudo lá. O Brasil é o país que tem uma terra frutífera. O que dá, o que planta dá, o que planta nasce. É um país bom, é um país gostoso de se viver, é um país tropical, é um país onde a gente tem as maravilhas de Deus. Irmão, nós temos tantas maravilhas. Esse país só está vivendo uma crise por causa da corrupção e do roubo. Mas o que nós temos de matéria, o que nós temos de coisas para oferecer para todas as nações, não está escrito. Deus te colocou aqui nesse país. E algo que mais marca, eu já estive em 2 caravanas onde fomos para outro país com o pessoal do Brasil, e a última foi para Guatemala. Algo que mais me marcou é que as pessoas, elas vinham no brasileiro querer saber o que eles têm diferente, a paixão que eles têm de diferente. A hora que falava Brasil lá na Guatemala, irmão, o povo todo gritava, pulava. É uma nação amada. Nós precisamos discernir os tempos. Nós precisamos entender que esse é o nosso tempo. Isso me lembra de Samuel. 1 Samuel capítulo 3, abre comigo aí. Então o Senhor disse a Samuel: estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. E aqui ele vem falando que vai cumprir aquilo que ele falou sobre a família de Eli, porque eles estavam cometendo o que era errado. E no final aqui eu acho tão interessante, ele fala assim: à medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e todas as suas palavras se cumpriam. E todo Israel, desde Dan ao norte até Berseba, ao sul, sabia que Samuel havia sido confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló e a transmitir mensagens a Samuel ali. Primeiro Deus vem e fala: eu estou Samuel. Samuel era um menino, Samuel era um jovem. Samuel estava aprendendo com Eli. Ele estava ali aprendendo. E Samuel acorda no meio da noite ouvindo uma voz, e ele vai lá, ele me chamou, ele fala assim: não, vai dormir, não foi eu que te chamei não. Aí ele volta de novo, e de repente, pela terceira vez, ele fala assim: ó, a hora que você ouvir de novo, você fala assim: eis-me aqui. E naquele momento, ele faz isso. E quando ele realiza isso, Deus fala para ele assim: estou para realizar algo que irá tinir os ouvidos. Ei, Juventude Alive, presta atenção. O Senhor está para realizar algo que vai tinir os ouvidos dessa nação e de todas as nações. O Senhor está para realizar algo que vai tinir os ouvidos. A terra vai estremecer. Isso começa aqui no Brasil. Irmão, você já parou para pensar como o nosso patriotismo começou a voltar?
E você percebe que não foi por causa do futebol, porque faz tempo que a gente não ganha nada. Principalmente o São Paulo. Eu sou São Paulino, mas fazer o quê? Já viu aquela figurinha com um disquetinho lá, títulos do São Paulo, né? Só lá de 2001, sei lá. Mas o Brasil não está sendo reconhecido por causa de futebol. O Brasil está sendo reconhecido porque a unção de Deus está sobre esse lugar. Você sabe o que é isso, irmão? Voltamos a ter desejo pela pátria, a gostar da nossa pátria, a amar nossa pátria. Deus ensina isso para o seu povo. O povo de Israel tinha que amar aquela pátria, eles não podiam se envolver com outras nações. E por muito tempo nós perdemos isso, ao passo que jovens, milhares de jovens, 60% queriam ir embora do país, morar em outro lugar para fazer a sua vida e ganhar a sua vida lá fora. Mas nós estamos discernindo os tempos e o Pai está derramando uma unção, como o pastor Jetro falou, a última unção. Eu acredito nisso. Toda a obra de Deus é grande, e se Ele te chamou para fazer parte disso, se prepare, pois coisas grandes te esperam. Deus não faz nada pequeno, tudo que Deus faz é grande. Você ouviu hoje cedo a criação que Ele fez, e quando você está disposto, fala: Senhor, escreve meu nome aí nessa lista que eu quero estar junto, coisas grandes te esperam. Por isso a pergunta é feita para você e para mim: você está pronto para isso? Você está preparado para isso? E você precisa entender muito bem o que é estar preparado para isso. Estar preparado para isso tem a ver com capacitação? Não. Tem a ver com plena santidade? Não tem nada a ver com isso. Estar preparado quer dizer eu já ter estudado, terminado minha faculdade. Estar preparado tem a ver com estar pronto? Não. Estar preparado. O que envolve estar preparado? É estar atento àquilo que o Pai quer fazer. Estar preparado é estar disposto na hora que o Pai precisar. Estar preparado é estar leve para poder lutar. Lembra de Davi? Davi estava pesado, ele não estava preparado para aquela luta. Mas quando ele arranca tudo, ele fala assim: agora eu estou leve, agora eu posso lutar. Estar preparado significa estar leve para poder lutar, estar disponível a hora que o Pai falar: vamos, estamos juntos. Estar preparado é aproveitar as oportunidades que o Pai te dá. E aí, você está pronto? Quem que vai marcar a história? Quem que vai marcar a história aqui nesse lugar? Quem que vai marcar a história para sempre? Você vai marcar a história, Haldman? Você vai marcar a história, mano? Irmão, eu já decidi, eu não volto atrás. Não tem para onde voltar. Vai marcar a história aqueles que não desprezam os pequenos começos. Davi estava atrás das malhadas. Ele não era visto por ninguém. Mas ali foi colocada uma primeira responsabilidade para ele. E ele cumpriu com a sua responsabilidade. Ele valorizou o pequeno começo dele. Pedro Paulo falou, o pastor Lipão, falou hoje aqui, que nós realmente nós precisamos terminar bem. E realmente eu concordo e acredito nisso. Mas há uma coisa que nós precisamos nos atentar. Os pequenos começos valem a pena. Para exemplificar isso para você, você vai entender um pouco. Olha para essas câmeras aqui, ó. Dá uma olhadinha, todo mundo, essa câmera aqui, ó, essa moça aqui, a outra aqui do meio, essa aqui, ó. Meu irmão, quando a gente começou aqui na igreja, eu estava no seminário ainda. Na verdade, tinha acabado de ir para o seminário. Eu lembro muito bem, a Esther era líder da comunicação naquele tempo, e as filmagens da nossa igreja começaram com uma Twitchcam de um notebook. Virava assim, né? Lembra? Virava o notebook para passar o culto. Era aquele negócio travado, ao vivo era travado. Você assistiu ao vivo 3 horas depois. Mas naquele tempo, fizemos com o que tínhamos na mão.
E hoje o Senhor nos presenteou e nos abençoou. Irmão, presta atenção. Davi já era um guerreiro antes mesmo de ser um guerreiro. Davi já era um rei antes mesmo de ser um rei. Davi já era um pastor antes mesmo de ser um pastor. Porque ele valorizava os pequenos começos na vida dele. Não despreze o que Deus está colocando nas tuas mãos hoje. Não despreze o seu primeiro semestre de faculdade. Não despreze o seu primeiro semestre de escola. Não despreze, não despreze. Valorize cada momento na sua vida, porque quando você estiver lá, quando você estiver grande, você vai se lembrar desses pequenos começos e você vai voltar ao coração humilde. Quem vai marcar a história? Aqueles que se colocam em seus lugares. Vai marcar a história aquele que se coloca no seu lugar. Jonatas, ele era um amigo muito próximo de Davi. Mas Jonatas também era filho de Saul. E naturalmente o pai era rei, o filho tinha que se tornar rei depois. Era assim ou não era? Mas Deus unge Davi. E Jonatas sabe disso. E a Bíblia diz que Jonatas era um amigo muito próximo de Davi. Jonatas não fica enciumado. Jonatas não fica triste com isso. Jonatas honra Davi como um rei. Porque Jonatas se colocou no lugar dele, ao passo que Saul não se colocou no lugar dele. Saul é um cara que tem inveja, é um cara que não se contenta em saber que estão cantando que Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Ele não se contenta com isso, mas Jonatas se coloca no seu lugar, e quem se coloca no seu lugar marca a história. Você conhece Jonatas por causa daquilo que ele fez com Davi. Alguns foram chamados para realizar uma coisa, outros, porém, para realizar outra coisa. O corpo é feito de vários membros. Deixa eu dizer uma coisa para você: não queira ser quem você não é, isso é fraqueza de identidade. Não queira ser quem você não é. Seja você mesmo, cara, seja você mesmo. Menina, por favor, não tente ser outra pessoa, seja você e Deus vai usar você. Seja você. Romanos capítulo 12, versículos de 4 a 8, fala assim: da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. A mão, essa mão direita ela pertence também a essa outra mão, porque eles estão no mesmo corpo, mas cada uma faz uma coisa diferente. Eu não consigo escrever com a mão esquerda, eu escrevo com a mão direita, mas talvez você escreva com a mão esquerda. O importante é que todos nós temos uma função no reino de Deus. Deus não descarta ninguém, Deus não empurra ninguém, Deus quer todos por perto, Ele quer você por perto. Somente seja você e Ele vai te encaixar onde precisa de você. Quem que vai marcar a história? Aqueles que trabalham duro. Aqueles que fazem sua parte. Meu irmão, Deus chama trabalhadores. Olha só o que diz Romanos 12, 11. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação ao servirem ao Senhor, com entusiasmo. Com entusiasmo. Romanos 12, 11 diz isso. Meu irmão, muitas vezes nós oramos pela colheita. Senhor, manda a grande colheita, manda a grande colheita. Mas Jesus nunca orou pela colheita, Jesus orou pelos trabalhadores. Porque Ele falou, os campos já estão prontos para colher, já está aí. A colheita já está aí. Araçatuba é muito grande, Birigui é muito grande, Penápolis é muito grande, as outras 48 cidades daqui representadas são muito grandes. E a colheita está aí. Ele só precisa que trabalhadores se levantem. Deus não quer que você trabalhe só na época de confra. Deus não quer que você trabalhe só na época do acampamento da sua igreja. Deus quer que você se levante da sua cadeira e faça algo relevante.
Entenda muito bem. Entenda muito bem. Isso. Nós entendemos que nós somos criados para ser e não para fazer, mas como foi falado aqui, a fé sem obras é morta. Então, se eu tenho fé, automaticamente algo está aceso dentro de mim, me impulsiona para viver isso. Eu não consigo ficar parado. Assim como diz o profeta, quando eu penso em parar, quando eu penso em desistir, há um fogo que queima dentro de mim, ele não me permite parar, ele não para, ele está aqui queimando e queimando. Quem vai marcar a história? Aqueles que não dão moral às pessoas que os afastam do seu propósito. Jesus ficava muito descontente com pessoas que afastavam ele do propósito. A primeira foi assim, Pedrão chega ali e ele está falando, olha, eu preciso morrer, precisa se cumprir a profecia. Aí Pedro fala assim, não, Senhor, você não vai morrer não. Ele fala assim, afasta de mim, Satanás, porque eu fui chamado para essa hora. Há uma outra cena onde Jesus Cristo, lá em Lucas capítulo 8, ele está falando com Jairo, e Jairo pede para que ele cure a filha dele, que estava morta lá, ela tinha 12 anos de idade, e aí acontece a questão da mulher com fluxo de sangue, e depois Jairo vai para a casa dele junto com Jesus, e eles estão perto do caminho, aí a casa de Jairo está cheia de gente lá, tudo chorando, a menina morreu. Jesus chega e fala assim, vai todo mundo para fora. Pedro, Tiago, João, vocês não me empurram do meu propósito. Pedro, você já fez isso, mas tomou uma lambada, agora você está entendendo. Então vem cá, vocês três, entrem comigo na casa, porque vocês vão ajudar o meu propósito a ser cumprido. E aí entra só Pedro, Tiago, João, Jesus, Jairo e a mulher de Jairo. E ele fala assim, menina, levante-se. E aquela menina se levanta. E a Bíblia diz que o Senhor é adorado e glorificado. Esse é o nosso propósito. Presta atenção. Se há pessoas à sua volta que te tiram do teu propósito, meu irmão, não dá moral para essas pessoas não. Pastor, você está falando, pastor, que a gente não tem que evangelizar os nossos amigos do mundo. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando, porque muitas vezes o que mais afasta você do propósito é gente dentro da igreja até. E aquela namorada lá, que está afastando você do seu propósito, irmão, se está afastando você do seu propósito, sai fora. É laço, chuta. Não adianta. Pastor, o que é tirar do meu propósito? O que é tirar do meu propósito, pastor? O que é tirar do meu propósito? Se a gente um dia esquentar os beijos lá e... Não, irmão, isso não é tirar do teu propósito, não. Se vocês caíram é porque vocês já estavam longe do teu propósito. Se caiu é porque já estava longe. Já estava longe da presença de Deus. É para isso que a gente tem discipulado, é para isso que a gente tem pastor de casais, é para isso que a gente tem pastor de famílias. Para quê? Se está difícil, tá ali, tá aquele negócio, né? Você tá ligado, somebody love, começa, vai lá, por favor. O discipulador, tá quente o negócio aqui, tá de hora, a gente vai jejuar, vai junto. Isso não quer, por quê? Se você não estiver sentindo nada para tua namorada, irmão, eu vou estranhar você. E você também, menina. Isso realmente tem que sentir. Agora, é na hora certa, no tempo certo. Só que, o que tira a pessoa do teu propósito? Quando a pessoa começa a querer ser mais do que Deus na sua vida. Quando a pessoa chega para você e fala assim, ó. Irmão, você não tem noção, eu estou falando com propriedade. Eu acho que eu sou um dos caras que fui mais ciumento aqui dentro. Eu era muito ciumento, a Dani sabe disso. É, claro. Óbvio, né? Teve uma vez que eu não deixei ela sair com a família dela. Falei, não, você não vai sair. Pensa numa coisa. Por trás de todo ciumento tem uma carne, tem algo que está pecaminoso escondido. Ouve o que estou te falando. O seu namorado não é seu, o seu namorado não é sua, eles são do Pai. E nem quando você casar vai ser seu, é do Pai. Vocês são um com Ele. É aquele trabalho que está te afastando de Deus, irmão. Tem tanta coisa que está ao nosso redor, mas que afasta a gente do nosso propósito. A gente nem presta atenção.
Comece a caminhar rumo ao teu propósito. Para isso, tire as pessoas que estão atrapalhando da tua frente. Aquela mulher que eu acabei de falar com fluxo de sangue, ela via uma multidão ali, ela não estava nem aí, eu imagino ela empurrando o povo, sai, dá licença, eu quero encontrar o meu propósito, sai, eu não quero você perto de mim, sai, eu vou encontrar o meu propósito que é Cristo. E ela encontra o propósito e é curada. E depois que ela é curada, ela começa a ministrar na vida daqueles ali. Sabe quando você vai poder se envolver com as pessoas que te afastam do teu propósito? Quando você estiver totalmente curado e você estiver encontrando e vivendo o teu propósito. Aí você anda junto. Aí você vai na bocada, aí você vai lá evangelizar na avenida, aí você vai na frente da balada, porque se isso ainda está te pegando, se você está andando com pessoas erradas ainda o dia inteiro, meu irmão, é hora de você pôr um ponto final agora, peraí, tem outros melhores. Ah, pastor, mas o cara lá tá longe, a menina está longe de Jesus, como é que eu faço? Não vou evangelizar ela? A gente tem pastor de evangelismo, a gente tem pastor de jovens, a gente tem líder de célula, a gente tem um monte de gente aqui dentro da igreja. Só chega, ó, vai lá, porque eu preciso ser tratado. Tem gente que gosta de ficar perto de pessoas que afastam do seu propósito. E isso acaba roubando muito da sua vida. Quem que vai marcar a história? Aqueles que acima de tudo são gratos. Gratidão. A gratidão abre porta para as novidades dos céus. Se você aprende a ser grato pelo que Ele já deu, Ele insiste em te mostrar o que você nunca viu e nem imaginou. Seja grato. Comece a andar em gratidão. Deus, eu sou grato pela minha família, eu sou grato por esse Confralive, eu sou grato pelo meu discipulador, eu sou grato pela minha igreja, eu sou grato pelas pessoas ao meu redor, eu sou grato. Deus, eu ganho 300 reais, mas eu sou grato. Eu ganho 150, mas eu sou grato. Eu ganho 10 mil, eu sou grato. Porque a gratidão abre portas. Jesus está lá diante daquela multidão, mais de 5 mil pessoas, e os discípulos chegam e falam assim: Jesus, acabou a comida, o povo está com fome, vamos mandar esse povo embora. Ele fala assim: dê comida vocês para eles. Aí eles saem caçando, aí eles vão lá procurar. De repente eles acham: olha aqui, Jesus, tem 5 pães e 2 peixes. Ele fala assim: Pai, graças te dou. Pum. Peixe e pão para todo mundo. Seja grato, querido. Sabe por que você não consegue ser dizimista fiel, jovem? Sabe por que você não consegue ser um ofertante? Sabe por que você não aprendeu essa área na tua vida ainda? Porque você não tem sido grato àquilo que Deus tem te dado. Você quer sempre a mais, e meu irmão, você vai correr atrás do vento. Comece a ser grato. Você vai ver Deus te honrando. Comece a ser grato da tua faculdade. Comece a ser grato dentro da tua casa. Ah, pastor, porque você não sabe como é que é lá dentro da minha casa. Minha casa é um problema, é uma desgraça. É o dia inteiro briga, problema. É o dia inteiro gente falando no meu ouvido. Ei, comece a ser grato. Ainda bem que você tem um pai e uma mãe. Pastor, eu só tenho um pai. Ainda bem que você tem um pai. Pastor, não tem ninguém. Ainda bem que você tem alguém perto de você. Um pastor, um líder que está junto com você. Somente seja grato. Porque o que você está sofrendo não chega nem aos pés do que Jesus sofreu por você. É fácil, irmão? Não! Não é fácil. Mas a gente precisa do Espírito para clamar todos os dias. E quando a gente estiver errando o caminho, Senhor, toca aqui nesse coração, nesse lixo, para que eu possa viver novamente. Quem vai marcar a história aqui? Aqueles que não se orgulham vão marcar a história. Isaías capítulo 48, versículo 9. Contudo, por causa do meu nome e minha honra, refrearei minha ira e não os exterminarei. Por amor do meu nome, por causa do meu nome. Quem já recebeu um profético aí? Levanta a mão, já recebeu uma palavra profética. Levanta alta aí a mão. Aí chega o abençoado e: eis que te digo, vaso de honra e não de desonra. E começa, né? Desenrolar o manto. E aí desenrola. Aí você fica: porque o Pai me ama. Ele fala: por amor do meu nome farei isso em você. Não tem a ver com você, não tem a ver comigo, tem a ver com o que Ele quer.
Os publicanos que se converteram na Bíblia marcaram a história. As prostitutas que se converteram na Bíblia marcaram a história. Os improváveis que se converteram na Bíblia marcaram a história. Por quê? Porque eles acharam um foco, Jesus, e não eles. Tem algum ex alguma coisa aqui hoje? Quem é ex alguma coisa aí? Levanta a mão. É ex-drogado, é ex-teimoso, é ex-mentiroso. Tem, sempre tem. Nunca se orgulhe, mas se orgulhe no nome dele. Nunca se orgulhe de si mesmo. Porque eu sou bom, porque eu faço e aconteço. Meu irmão, aqueles que vão marcar a história são humildes. Aqueles que vão marcar a história sentam num jumentinho. Jesus Cristo marcou a história, ele é o ícone, ele é o melhor, ele é o maior exemplo, ele é tudo, ele é santo, ele é poderoso, ele é o Yeshua HaMashiach, ele é o Jeová Rafa, o Jeová Jireh, meu irmão, é tudo, é o Shaddai, é o Elion, ele é. E ele sentou num jumento para entrar na terra dele. O orgulho precede a ruína. O orgulho precede a ruína. E quando você se orgulha, tomba. Quem vai marcar a história? Aqueles que ouvem conselhos de quem os ama. Vai marcar a história aquele que ouve e põe em prática esses conselhos. Eu me lembro de Roboão, lá em 1 Reis capítulo 12. Ele é filho de Salomão e ele assume o reinado depois que o pai dele morre. E aí então ele quer saber como fazer para trazer esse povo para perto. E ele tenta conversar ali com os conselheiros de seu pai, aqueles homens mais adultos. Ele fala, o que eu faço para trazer esse povo para perto? Aí eles falam assim, olha, seu pai foi muito severo, seu pai foi muito duro, seu pai fez eles trabalharem bastante. Faz o seguinte, vai lá e seja mais livre com eles, seja mais amoroso com eles. Pisa um pouco no freio. Ele fala, me dá 3 dias que eu vou orar, vou conversar ali com meus amigos, e aí, peraí, eu volto para dar a resposta. Aí ele vai conversar com os amigos dele que cresceram com ele, e ele fala assim, e aí, o que eu faço? Aí ele fala assim, rapaz, fala para eles assim, que um dedinho seu é maior que a cintura do teu pai. Fala para eles assim, que se seu pai chicoteou eles com chicotes normais, você vai chicotear eles com pontas de ferro. Ele falou, fechado, é isso aí. Mas perdeu o reino rapidinho. Conselhos errados. Essa palavra é simples, sim, por quê? Porque o evangelho é simples. A gente não precisa de uma revelação nova. A gente precisa ter um conhecimento mais próximo, o Lipão falou isso hoje à tarde, de quem ele é. A gente precisa de uma palavra nova, não precisa de uma música. Meu irmão, presta atenção nisso, põe isso. Deus está alinhando isso, essa palavra foi preparada. Eu não sabia nem o que o Lipão ia pregar, eu deixei bem livre o tema, eu não sabia nem o que o Giovanni ia pregar. Aí a gente ficou até, ontem era 2 da manhã, aí mano, já deu a palavra? Não deu, já deu, não deu. E Deus aqui falando. E meu irmão, Deus foi alinhando as coisas. Ele está falando mais uma vez, porque Ele quer te tocar mais uma vez. Ele quer fazer você entender e sair daqui entendendo. Porque o apóstolo Paulo fala assim, eu preciso repetir as mesmas coisas para que vocês aprendam. Quem está repetindo é o pastor Lucas? Não. Quem está repetindo é o Giovanni? Não. Quem está repetindo é o próprio Espírito de Deus. Quem vai marcar a história? Aqueles que ouvem conselhos. Planos fracassam onde não há conselho, mas tem êxito quando há muitos conselheiros. Pastor, tem que ter conselho para tudo. Se você não quer fracassar, adote essa prática. Vou comprar um tênis, vou comprar um carro, vou fazer uma faculdade, não sei. Pegue conselhos, aprenda, ouça. E o Espírito Santo vai começar a encaminhar você para o melhor caminho. Quem vai marcar a história? Aqueles que não deixam os sonhos pessoais os matarem. Por que você quer o que você está buscando? Fala para mim, por que você quer? Esse sonho seu é o quê? É um sonho somente pessoal?
Por que você quer ser médico? Por que você quer ser pastor? Por que você quer ser músico? Por que você quer ser advogado, advogada, juiz, juíza? Por que você quer isso? É um sonho pessoal? Me entenda, eu não estou falando que é errado ter um sonho pessoal. Deus, Ele está preocupado com isso também. Eu acabei de fazer um post para vocês aí, eu tinha um sonho pessoal de ganhar um violão, ou pelo menos de ter um violão, né? De ter um violão bom. E, meu irmão, essa semana o Senhor me presenteou com um dos melhores violões que existem aí no mundo. E, irmão, Deus, Ele está preocupado sim em abençoar você nos seus sonhos pessoais, mas eu quero que você entenda uma coisa. Você acha mesmo que o sonho de José era estar no Egito preso? Você acha mesmo que o sonho de Daniel era estar lá na Babilônia preso? Você acha mesmo que o sonho dos discípulos era morrer, ser perseguidos? Você acha mesmo que o sonho de Estevão, quando Estevão nasceu, começou: eu quero tanto morrer apedrejado, eu preciso morrer apedrejado, é meu sonho. Isso é porque eles deixaram de lado o sonho pessoal deles e colocaram o sonho de Deus em primeiro lugar na vida deles. Porque quando você coloca o seu sonho pessoal na frente dos sonhos de Deus para você, você se mata. É igual o escorpião que se autopica. Você se mata. Não morra com o seu sonho pessoal. Porque eu quero tanto aquilo. Aí você compra aquilo. Daqui a pouco você está lá querendo cortar os pulsos de novo. Porque aquilo não faz efeito na tua vida. Eu quero tanto namorar aquela pessoa. Eu quero tanto voltar com ela. Aí volta. Não é aquilo, você está lá cortando os pulsos de novo porque você quer se matar. Porque você percebe que o seu sonho pessoal não é o sonho de Deus. Não deixe o seu sonho pessoal te matar. Simplesmente fala: Senhor, revela para mim. Salmo 25:14 fala que Ele revela os segredos dEle àqueles que o temem. Então, se você teme ao Senhor e quer viver os planos dEle, fala assim: Senhor, revela os teus segredos, revela os teus sonhos para mim, revela o que o Senhor tem para mim hoje, e eu vou cumprir esse sonho. É para eu deixar de lado isso? Eu deixo de lado. É para eu ir até o fim? Eu vou até o fim. É o sonho do Senhor para mim ser médico? É o sonho do Senhor para mim ser cantor? É o sonho do Senhor para mim ser jogador? É o sonho do Senhor para mim ser empresário? Então eu vou até o fim. Mas se não for, quando o Senhor pedir, eu dou. Estes marcam a história, porque estão preocupados em ver o reino de Deus. Quem vai marcar a história? Aqueles que estão dispostos a dar suas vidas por causa de Cristo. Paulo diz assim em Filipenses 1:21: viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Você está disposto a dar a tua vida por Jesus, irmão? Eu não estou falando para a gente virar helenista, ficar trancado dentro de um galpão. Não é isso que eu estou falando com você. Não estou falando que você não vai viver a tua vida. Não, você vai viver, mas você está disposto a deixar tudo, a viver os propósitos de Deus, a dar sua vida para Ele se for preciso? Há uma história que eu ouvi um tempo atrás de um pastor pregando, e ele contou sobre um naufrágio. Há muitos anos atrás, se eu não me engano, 1914, mais ou menos. Foi logo após o Titanic. E aí, nesse naufrágio, muitas pessoas estavam no mar ali morrendo, e tinha alguns jovens, um grupo de jovens cristãos. E estes jovens, eles estavam com o seu colete salva-vida, enquanto alguns não estavam com o seu colete salva-vida, estavam morrendo e afogando. E eles gritavam assim: vem aqui, pega o meu colete. E as pessoas falavam: mas você vai morrer se eu ficar sem. Eles falavam assim: eu posso até morrer, porque se eu morrer agora eu vou estar do lado dele, mas eu não sei se você tem a chance. E eles tiravam os coletes e davam. E muitos desses jovens morreram para entregar a vida para aqueles outros. Você tem doado a sua vida para Jesus? Pastor, porque agora eu vou casar, meu casamento, né? Você sabe como é que é. Pastor, porque agora eu tenho filho. Pastor, porque agora eu comecei a faculdade. Porque agora eu comecei. Meu irmão, você ouviu hoje à tarde sobre essa questão do cansaço, e isso tudo tem a ver com aquilo que foi falado aqui. Mas como estes jovens ali naquele navio. Foi muito interessante, quando eu ouvi essa mensagem desse pastor, foi lá na Guatemala. Ele estava com um sino, o sino do navio. Ele conseguiu comprar aquele sino.
E foi muito marcante aquele dia, porque ele pôs aquele sino em cima do palco, ele pôs um microfone naquele sino, e o sino estava avisando onde estavam as pessoas, e ele fala que os jovens iam ouvindo aquele sino, aqueles que contam, que sobreviveram, que os jovens que deixavam seus coletes, eles iam ouvindo aquele sino, e eles iam morrendo, caindo dentro da água, e o sino, e muitos jovens morrendo para que outros começassem a viver. Sua fé é desse tamanho para um dia precisar deixar a sua vida para alguém viver? Sua fé é desse tamanho para saber e ter convicção plena de que você já está no céu? Se eu perguntar aqui quem tem certeza da tua salvação, eu creio que muitos vão ficar assim, ó. Hoje eu tenho um convite para você. Você quer marcar a história? Deixe de lado a tua vida. Viva a vida dele. Quem vai marcar a história? Aqueles que estão dispostos a deixar um legado para as próximas gerações.